Gente daqui. Oferecimento Mobilar, M. Brum, Odonto Excellence, Sagitalia, Moncherry, Feron Supermercados, Sicredi, Moda Lara Teixeira. Gente daqui. Voltamos com o nosso Gente daqui. E antes de nós continuarmos com a nossa fala, com toda essa carga de história que nós estamos recebendo hoje, vamos falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Conosco, Viacom, a internet que é daqui, também Story Papelaria, Auditec Assessoria Contábil, Mobilar, móveis sob medida, M. Brum Clínica Veterinária, Odonto Excellence, Sagitalia, Moncherry Perfumes e Maquiagens, Feron Supermercados, Copa Trigo, Sicredi e Lara Teixeira. Toda a nossa conversa, viemos aí traçando, né, uma trajetória em anos, em povos, em tudo que São Luís era e foi se transformando em pessoas importantes para a nossa cidade que tiveram um momento importante, que tiveram um trabalho importante para São Luís. Mas São Luís é conhecida, assim como todos os missioneiros espalhados por aí, muito pela sua cultura, né? Então, uma das coisas fortes que o são luisense tem é o amor pela música, é esse canto, essa questão da pajada, é o cantar a terra. E como que isso reverbera, como que essa cultura missioneira vem reverberando de tantos anos, desde lá até hoje? Bom, nós temos que primeiro entender tempos históricos, né? E dentro desses tempos históricos, nós temos um período definido, que é o período jesuítico e guarani, que é aquele que nós começamos a falar no início da história de São Luís, que existia uma música. Depois nós temos um hiato, que é esse período que não éramos mais missão e que não éramos ainda uma cidade com migrantes de várias regiões. E como se reconstrói ou se constrói isso? Tudo que tem hoje, gente, é uma soma. Ninguém caiu de paraquedas aqui. A música não cai de paraquedas, né? A história vem somando sempre e diminuindo e multiplicando, enfim. E nesse processo, é um processo complexo de entender. E o Instituto tem um estudo sobre isso. Nós fizemos 2 encontros da música missioneira, trabalhando aquela primeira música e esta música contemporânea, que hoje denomina como capital da música missioneira, capital estadual, como tu disseste. Nós temos 2 pessoas que entendem disso bastante, né? Professor Franco, que é professor de história, é um musicista e é importante o olhar do artista nisso. O Franco, ele consegue ser professor, historiador e musicista, né? O trabalho de conclusão do Franco, de curso, é sobre isso. Então eu vou pedir que o Franco fale. E a dona Irene Gomes trabalhou durante décadas cobrindo festivais de música e é uma artista, apesar que ela não gosta muito de ser chamada de artista, né? Mas a Irene também apresentando e declamando e escrevendo, mas ela é. E assim, ó, eu vou, dentro do nosso grupo nós temos esses 2 especialistas em música, e senão eu vou falar bobagem, viu, Leis? Então, Franco, por favor, e Irene, conduzam a partir de agora. Bom, a questão histórica, né, ela é muito fascinante, porque, se me permite, eu vou puxar muito, muito antes ainda, né? Tem uma citação do Kurt Pallen, que ele traz para nós uma concepção de mundo, né? Não como um mundo formado há 4 bilhões de anos,
mas em um ano só. O mundo formado em um ano, desde o dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Né? Então, para contextualizar a história da música nesse tempo, né? Então nós temos aí no dia 31 de dezembro, às 6 horas da tarde, a criação de tudo. 31 de dezembro, às 6 horas da tarde. 1h30 antes da meia-noite, começa a história. A história como a gente conhece, né? E 15 segundos antes, então, da meia-noite, aí começa a história da música. Para ver como é fascinante esse processo de entendermos a música dentro da história do mundo, né? Então, essa citação me chamou muita atenção, tanto é que eu coloquei ela no trabalho de conclusão de curso. E então, a partir disso, eu inicio falando, né, sobre a questão musical no mundo. Mas, para isso, pessoal, a gente precisa entender que a América não existia, né, a questão do século XIV ali, quando todo mundo na Europa, o mundo inteiro era Europa, né, para adiante, e não se existia a América, não se conhecia as terras além do Oceano Atlântico. Então se dizia que a Terra era plana, tem toda aquela história, né? Aí nós temos a questão do Renascimento, né? Tudo isso eu falo para as crianças lá da escola, né? Que eu contextualizo todo a nossa história baseada assim nessas questões antigas, para eles até terem uma certa compreensão de como realmente como aconteceu tudo, né? Então, pensem vocês, né, que a América não existia, a Europa então era praticamente a dona do mundo, e o Renascimento, na época do Renascimento, eles vieram para desmontar toda essa teoria, né, da Terra plana. Né? Então foi Cristóvão Colombo, né, o que teve a ideia de encontrar as Índias através de uma rota contrária, né? E ele acaba, então, chegando aqui na América. E isso aí, então, a partir desse momento começa a história da América, né? E, claro, mais tarde, aí, com a questão da Companhia de Jesus, né? Que vem toda a função de perder fiéis, então vamos adquirir mais fiéis aonde? Nesse novo mundo. Então vem aí, começa a história também das missões, e aí que então vem a questão musical. Por quê? Porque a música é uma arte que conquistou o nativo americano, né? E como chegar aqui nessas terras muito desconhecidas, com muito perigo, e sem ser atacado, sem ser surpreendido, né? Então, a música foi uma arte que acabou contribuindo para essa incursão, né, dos espanhóis, principalmente aqui na nossa região, né? E isso foi chamando a atenção dos nativos, dos índios, e foi facilitando a entrada até a conseguirem uma certa amizade com os indígenas, né? E isso, então, foi uma base muito importante para que houvesse, então, a concepção das missões aqui, né? Nós estamos falando aqui nesse território tão... Eu comento com os alunos, né, que eles fazem parte de um território não brasileiro na época e nem Portugal. Nós fazemos aqui em São Luís, né, a parte da Espanha, né? Então eles começam a interpretar assim, mas como assim, professor? Não era Portugal aqui? O Brasil não era de Portugal? Sim, era. Mas aqui nesse lugar nós fazíamos parte da Espanha, né? Então, como eles dizem, né, no vocabulário contemporâneo deles, dá uma certa bugada,
no cérebro, né? E aí eu tenho que trazer toda a questão geográfica, então, e introduzindo ao mesmo tempo, né, a questão da música e toda essa concepção que veio desde lá da história antes do Renascimento, né, que era tudo muito difícil e não se existia até então. Então, nesse momento, a gente começa a trazer essa concepção da música também para as crianças, né? Mas como ela é importante, Leise, para esse momento da chegada dos espanhóis aqui e essa reunião, né, na redução, também na missão, para trazer o cristianismo para os indígenas. Então, nessa questão musical, nós temos aí a música sacra, né, que é uma música, de fato, missioneira, que chegaram aqui com os jesuítas e introduziram todo esse sentimento musical no dia a dia da missão, né? Porque era uma arte em que os indígenas gostavam muito. Tem até um comentário ali que fala que muitos indígenas gostavam muito dessa arte e não queriam mais trabalhar em outras atividades braçais, né? Porque a arte musical era muito acolhedora e chamava muita atenção deles. Então, Franco, tem uma passagem, se me permite, claro, que eu até usei na palestra que eu dei num colóquio da URI, que é do filme A Missão. O filme, historicamente, é um filme que temos ressalvas, tá? Mas como arte, é um filme maravilhoso. No início do filme, quando o padre Gabriel sobe as cataratas, e ele começa a tocar o oboé, que é uma espécie de uma flauta, né? E os índios começam a rodear ele sentado numa pedra, essa cena é clássica, né? A música do Morricone. E ele começa então a tocar, e os índios que estavam vigiando ele se encantam pela melodia, né? E começam a se aproximar e ficam encantados ouvindo aquele instrumento musical, porque os índios já tinham música, mas batuques, alguns assovios, né? Alguns instrumentos básicos de sopro. E o líder dos índios, então, vendo que a música encantou mais do que a liderança dele, vai lá e quebra a flauta o oboé do Gabriel, e um outro índio vai lá, tenta consertar, dá para ele mostra que está estragado, e os índios convidam ele para seguir para a aldeia, para arrumar o oboé e seguir tocando, né? Isso vem ao encontro, Franco, do que tu falavas, do interesse do índio pela música, né? Que é universal, né? Me permite citar Nietzsche, que é o meu filósofo preferido, que ele diz que um dia sem música é um dia perdido. Então, assim, e aí os mais antigos de Platão e Aristóteles. Franco, só para colaborar, né, e o pessoal entender o quanto a música atraiu, porque tu chegar num lugar, gente, com uma Bíblia, uma cruz, ninguém vai entender nada. Mas a música é universal, né? Essa parte, né, nessa questão aí, como tu falaste, foi muito importante para a questão de procurar mais fiéis, né? Porque nessa época catequização, né? A catequização, né? Então nessa época o cristianismo estava com poucos fiéis, então eles acharam que aqui nas novas terras, no novo mundo, iriam ter essa quantidade de fiéis. Então a música serviu como uma base para atrair esses chamados, entre aspas, infiéis, né? Para o cristianismo, né? Então foi fácil, de certo modo, né, a questão da catequização dos indígenas. Então, formada as missões, a música então fazia parte do dia a dia, eram ofícios que tinham nas missões, a construção de instrumentos e o canto, né? Então, os índios eram muito habilidosos,
e eles acabavam produzindo, executando instrumentos muito, muito similares aos que eram trazidos da Europa, né? Tamanha a habilidade deles. Então, percebe-se aí uma habilidade que estava adormecida, digamos assim, né? E bastou um jesuíta trazer essa arte para cá para eles desenvolverem com excelência, né? Então, a música ela faz muito parte todo esse contexto histórico e que vai, então, desenvolver tanto dentro da missão como para nosso legado hoje em dia, né, na música contemporânea. Nós temos, deixa eu fazer um gancho com o que a Marisa falou, Franco, porque nós vamos ter especialistas na missão, né? Tanto em canto quanto em produção de instrumentos e musicistas. A Marisa falava lá em aptidões. Os próprios caciques e os padres, eles pegavam as crianças e começavam a testar aptidões, né? Aí achava lá o menino, pô, esse menino tem um potencial para o canto. Ele já era direcionado para isso e seria, no futuro, um adulto cantor, porque eram realmente especialistas. O trabalho desses índios, era levar a arte musical para os demais, porque precisa da arte, gente, né? Como é que isso é um mundo sem arte? Daqui um pouco o índio é habilidoso manualmente, vai trabalhar fazendo instrumentos, né? E alguns, mesmo isso que o Franco fala, que era uma música de época, a música barroca, a música religiosa, sacra, mas a execução era dos índios, e aí eu tenho um elemento local, né? Porque quando a execução não é de um europeu mesmo, sendo modelo europeu, e o Franco vai falar do Padicep, há uma mistura, né, Franco? O estilo, né, que foi trazido da Europa, né? O barroco, então, ele tem muitos adornos dentro desse estilo, né? E pensava-se que a execução desse estilo aqui na América, e ainda mais por nativos que nunca tiveram contato com esse tipo de instrumento, ou até com o estilo, né, com notações bem difíceis, acabou sendo uma surpresa, porque eles executavam de uma forma tão esplêndida que parece que eles já nasceram com esse dom, obviamente, né? Então, quem é que começa, né, a exercitar mais essa arte nos indígenas, né? Tem a chegada do padre Sepp, então. Ele, então, nós temos aqui na Missão de São Luís a oficina de artes, né, de instrumentos, e aí, então, fica muito evidente aqui na Missão São Luisense essa arte através do padre Antônio Sepp, né? Porque ele foi um grande difusor dessa arte aqui no meio indígena, e isso provavelmente teve uma grande influência nessa missão, né? Então, para falar de música sacra, né, que já não tem mais nada a ver com a música da época contemporânea, mas fica um sentimento de que aqui na Missão São Luisense foi muito utilizada essa arte. Então, isso começa a se formar uma certa ponte com a música contemporânea e com os artistas da época agora, né? E até pela questão da posição geográfica de São Luís dentro dos Sete Povos, né? Já trazendo para a contemporaneidade, como era muito difícil e longe o trajeto, então São Luís era considerado um meio entre todas as missões, né? E nessa ida e vinda, São Luís então era um pouso, e aí se fixavam alguns dias aqui, e dentro dessa rotina de pouso, de descanso, então se difundia muito mais essa arte, né? O que acabou então trazendo para os artistas
da época contemporânea, essa questão do nosso aspecto geográfico, né? Então, paisagem, toda a nossa história aqui começou a fazer parte desse cenário musical que acaba criando um sentimento muito forte dentro dos músicos contemporâneos, né? Aí já afasta, então, a possibilidade de ser uma música missioneira de fato, né? Pois seria sacra. Assim, ó, vamos organizar, isso que o Franco fala é importante. Aquela primeira música, em termos de musicalidade, não tem nada a ver com essa. E é nada mesmo, tá? Mas o Franco cita uma questão que culturalmente permanece a musicalidade no local, nas pessoas. Porque hoje não se toca música sacra, barroca, né? Por óbvio que não. Mas a musicalidade, a cultura musical, porque as pessoas vão se sucedendo, não há um vazio demográfico, não vai todo mundo embora e começa do zero. Então há uma superposição de pessoas. E as que vão ficando vão relatando os tempos anteriores. E aí, essa gênese, para esta música missioneira contemporânea, esse é o termo correto, música missioneira contemporânea, porque aquela era música missioneira e esta também, esta é contemporânea. Tem uma gênese, o Franco fala até no TCC dele, nessa questão de que em São Luís esses músicos permaneciam alguns dias, algumas noites, umas tertúlias livres e vão construindo. Me ajuda, Irene, me ajuda não, eu te ajudo. A gente construir essa música de agora, aí voltar um pouquinho para meados do século XX, né? Anos 50, 60, essa gênese aí de Argentina, de Paraguai, de Brasil. Eu penso assim, que nós criamos uma identidade, eu diria quase própria, essa identidade nossa aqui. Por quê? O que nós escutávamos na década de 50, 40? Eram as rádios de São Paulo, com a influência da música sertaneja. Se escutava a Rádio Nacional, se escutava a Rádio Record, era o que nossos pais, nossos avós ouviam. Mas aqui entrava muito forte a rádio de Santo Tomé, que tocava essencialmente chamamé. Aí há uma mistura e vai se criando, aos poucos, um novo estilo de música, penso eu. Surge os Bertucci lá na Serra. É um outro estilo de música. E aqui nós, os nossos artistas, os nossos compositores, um Reduzino Malaquias, o que ele escuta? Ele escuta São Paulo, ele escuta Santo Tomé. Nós estamos na fronteira. E ele vai criando aos poucos um som diferente e que o ouvido da gente passa a identificar como uma nova música. Para nós, nós missioneiros que estamos aqui, a gente consegue definir muito bem o acorde, a nota, a melodia, num simples puxar de uma gaita, do dedilhar de um violão. E eu penso que isso tudo foi uma mistura. E nós bebemos desta fonte maravilhosa de termos nossos irmãos aqui, porque para nós, o rio não nos divide, o rio nos aproxima. E a gente passa a fazer uma história diferente dentro da música. Mas voltando um pouquinho para São Luís, professor Anderson e queridos telespectadores que estão nos assistindo, voltando aqui para São Luís. No meu caso, eu comecei a acompanhar os festivais nativistas da década de 70, quando surgiu a Califórnia da Canção Nativa, em Uruguaiana. 1973. Uma são luisense
chamada Rosa Maria Medeiros, ganha o prêmio máximo da Califórnia, a Caliandra de Ouro. Hoje a Califórnia é considerado patrimônio cultural como festival. Esta mulher, ela tem uma musicalidade diferente. Ela interpretava um Luiz Coronel, foi com uma obra de Luiz Coronel que ela ganhou lá. Mas ela tem uma interpretação diferente. Por quê? Porque ela fazia uma interpretação melódica, dramática. Ela não tem nada a ver com a nossa música missioneira. Se vocês escutarem ela, vocês nem vão imaginar que ela é são luisense. Ela já faleceu e nos deixou este legado numa época de muito machismo, que só quem ganhava, claro que ela ganhou pela capacidade dela, enfim, mas ela foi uma precursora para nós. Infelizmente não é lembrada em São Luís. E eu sou uma das pessoas que brigo por isso, pela Rosa Maria, porque eu sou uma apaixonada pela interpretação dela. Eu acho assim que ela no palco ela era magistral no palco. O Instituto Histórico e Geográfico levou ela num encontro de estudos missioneiros para a Argentina, e ela lá se apresentou no Cabildo, em Buenos Aires, mas representando o Instituto Histórico e Geográfico. Então, ela faz um outro tipo de música, ela fez um outro tipo de música. Mas a Irene, acho que esse caminho da herança musical que o Franco coloca. É isso que o Franco fala. E daí nós temos um outro são luisense que também já morreu, conhecidíssimos nos festivais nativistas, o César Lindemeyer, que fez uma música, e mesmo sendo são luisense, morado em São Borja há muitos anos, morreu em Santa Maria, ele fez essencialmente uma música nativista. Ele não fez uma música missioneira. Então, é aí que eu digo que difere. Mesmo tu tendo nascido aqui, sendo dessa região, da nossa região missioneira, eles fazem uma coisa diferente, que não é a nossa música missioneira. Então, aquilo que o Franco nos disse há pouco, eu acho muito interessante pelo seguinte: encerrou-se aquele ciclo da música missioneira, mas ficou aqui, na memória da terra, na memória das nossas paisagens, no sentimento terrunho que a gente tem por este pedaço do Rio Grande. Isto ficou em alguma pedra, ficou em algum monumento, em algum lugar ele ficou. É a mesma coisa que nós falar de Jaime Caetano Brau. Jaime Caetano Brau nasceu aqui, ali na Timbaúva, agora pertence para Bossoroca, mas na época era São Luís. O Jaime viveu aqui até os 14, com 16 anos ele foi embora, com 16 anos ele estava em Passo Fundo. Ele foi embora para Porto Alegre, mas ele não perdeu a essência dele. O que aconteceu com o Jaime? Ele foi embora para Porto Alegre, mas a memória dele, a memória daqui, de cantar as coisas daqui, de escrever aqui, ele levou com ele. Foi quem mais cantou São Luís. Não existe ninguém que tenha escrito e cantado mais a sua aldeia que Jaime Caetano Brau. Então, é aquilo, volto a repetir, aquilo que o Franco nos disse há pouco. E isso eu digo que ficou depositado em alguma pedra, em alguma paisagem, em algum lugar. Ficou aqui na terra a memória. Irene, isso assim, ó, Franco, porque nós definirmos música missioneira é complexo. Tá? Melodia, ritmo, que instrumentos podem tocar, né? Eu brinco sempre, aí diz, mas tem um amigo meu que disse, se cantar as coisas das missões é música missioneira. Eu disse, então vamos fazer um funk missioneiro. Vou chamar o MC não sei quem. Não, aí não é. Então, peraí. Então tem estilo musical missioneiro. É muito complexo, tá? E é complexo para todo mundo. Nós tivemos 2 encontros e não temos uma definição de como é essa música missioneira contemporânea.
Agora, isso definir um estilo musical por dado ritmo, dada melodia, dada letra, enfim, isso é pequeno, né? O trabalho do Instituto é definir isso que o Franco e a Irene vêm construindo, na musicalidade missioneira. Não estamos referindo a um ritmo, né? E nesse processo da musicalidade é unânime um nome, que não é o criador da música missioneira, até porque acabei de dizer que não há uma definição da música missioneira. Mas há uma pessoa, que é o Noel Guarani, e o nome dele é unânime no trabalho que ele fez de construção, de busca desta musicalidade missioneira. Desta identidade. Identidade musical. E outra coisa, Anderson, assim, ó, hoje em dia, a gente olhar para a obra do Noel Guarani, é incrível, ele e um violão. Só. Ele e um violão. E ele volta, né, quando só lembrar, as pessoas sabem, mas o Noel ele foi viver do outro lado, né? Foi viver na Argentina e viajou no Paraguai. E bebeu daquilo que eu falei há pouco. Desta fonte dos hermanos. Ele bebeu disso aí. E ele volta e ele cria uma indignação, porque isso é narrado por ele, que ele diz, nós não cantamos nossa terra. E o Noel não está preocupado se vão tocar chamamé, ou se a música é nativista, ou se é só o violão, ou se tem outros instrumentos. Ele diz o quê? Vamos cantar nossa terra. Nós estamos cantando as terras dos outros. Então, e aí ele vai ser um palanque nesse movimento musical missioneiro de cantar a nossa terra, né? E aí, junto com ele, na esteira dele, do lado dele, como preferirem, vão surgir outros nomes, né? Como o Luiz Carlos Borges, que já vinha gravando, me ajuda aí, Irene, o Pedro Hortaça. O Senair. Então, assim... E na esteira desse... E aí a Irene havia falado agora mais próximo, o Jorge Guedes, essa turma mais recente. Desidério. Jorge Guedes. Então, outra coisa que nos chama a atenção aqui, São Luís é um celeiro de gaiteiros, exportou muitos gaiteiros para o Rio Grande do Sul, quiçá para o mundo, né? Porque o Desiderinho mesmo faz mais sucesso no Paraguai e na Argentina que aqui, né? Agora mesmo, hoje mesmo estava assistindo, ele estava no Paraguai e até me chamou a atenção porque ele estava tocando numa Todeschini, a pianada, que não é o estilo dele, né? Mas ele, enfim, como instrumentista, ele toca qualquer cordiona. E ele estava tocando um chamamé pantaneiro. E aquilo me chamou a atenção, porque o ritmo é o mesmo, mas difere a sonoridade. Ao chegar no teu ouvido, tu vê que é diferente. Um chamamé pantaneiro é completamente diferente do nosso. Até à tarde, nós conversávamos com o Franco e com o professor Anderson, professor Lauro. Nós conversávamos um pouco a respeito disso. E eu só sei definir, eu e Irene, só sei definir na hora de dançar. O que é rasqueado, que é o que nós herdamos lá de São Paulo, dos nossos sertanejos lá, é o rasqueado, a guarânia, e daí tem essa mistura nossa aqui, que virou o nosso chamamé aqui. Mas eu, na hora de dançar, que eu dancei muito tempo, na hora de dançar, o chamamé pantaneiro dança de um jeito. O nosso chamamé aqui da fronteira dança de outro jeito. É outra pegada. Então, aí, eu penso assim, ó, que uma definição da música missioneira, contemporânea, atual, vai levar muitos anos ainda para uma definição completa dessa música. Eu não sou musicista, o Franco é. Eu só tenho ouvido. E uma vivência que vem desde 70, dos festivais, e muito antes do radinho do meu pai. Então, e acompanho esse pessoal há muitos anos. E consigo definir, assim, para mim, quem é missioneiro e quem não é. Tá? Mas eu acho que a música missioneira, que hoje nós chamamos uma música missioneira contemporânea, nós nem vamos estar aqui para assistir essa definição. Isso vai levar muitos anos, muitos estudos. E
porque todos eles fizeram a sua parte. O Borges era um exímio instrumentista, um estudioso, e isto tudo conta na hora que nós vamos estudar esta música. E voltando um pouquinho atrás, voltando nos nomes mais antigos, daqui de São Luís, nós tivemos um garoto de ouro, que era um repentista, e que fez um sucesso bárbaro no Rio de Janeiro. Não fazia música missioneira. Mas era um músico missioneiro. Mas era um músico missioneiro, ele era cria de São Luís. É. A questão é importante, né? Então, fazer esse recorte, né? Então, termina a época da missão, acontecem todos esses fatos históricos de revoluções e indas e vindas de famílias aqui, começa então a cidade, né? O município, mas a questão musical, ela sempre permaneceu muito forte aqui. E é nesse aspecto, então, que vai ser baseado o que na citação do Luiz Carlos Borges sobre Aparício Silva Rio, né? Uma nova música missioneira, um neomissioneirismo, né? Que traz, né, como característica, então, as letras, né? O próprio instrumental, que acaba se diferenciando um pouco das demais regiões dentro do Rio Grande do Sul, para aqueles que realmente conseguem distinguir, né? Que tem um ouvido muito apurado. Então, essas características daqui, das missões, elas vão ser evidenciadas nas letras, né? E, de repente, até pela questão musical, porque a gente, como músico, consegue enxergar ou imaginar, né, detalhes visíveis em sons, né? De arranjos, Francisco. Isso. Então isso... Mas é o que a gente fala. A puxada da gaita do missioneiro não é confundida, né? A forma com que tu toca, a forma com que tu abre uma gaita, ela tem um som, tudo que é uma outra atmosfera. Tu vai escutar um grumatã, um comaceto, né? Tu vai escutar a puxada da gaita dele. Tu vai escutar a puxada da gaita do Beto Caetano. Beto Caetano é de Santiago. Mora em Gravataí, faz anos que está lá. É completamente diferente, é o que tu disseste. A gente conhece, a gente até não sabe explicar direito, mas é o ouvido da gente que nos leva a isso. A puxada deles é diferente, né? Então, tem uma diferença enorme. O próprio Gilberto Monteiro, que também é de Santiago, ele tenta fazer uma puxada missioneira, mas em algumas obras dele tu pode sentir isso, tu pode ouvir isso, mas não é em toda a obra dele. O Nadal, Irene, tem essa o Nadal, sim. Eu pergunto, né? Foi oportuno falar, porque assim, é difícil nós dominarmos os nossos instrumentistas aqui, principalmente os gaiteiros. Não, vão faltar nome, até você que não foi citado aí, desculpa. Mas vão ter que fazer outro programa daí para citar eles. Verdade, agora eu vou meter a colher nesse assunto que tem mais. Mas o Rio Grande do Sul, ele é muito grande. E a gente tem tantas influências e tantos lados. E ele falava dos Bertucci na Serra. Uma música muito diferente. Uma música serrana, totalmente diferente. E são... Vamos olhar, e agora vocês me corrigem, porque eu estou no meio de historiadores, vocês podem me corrigir. Mas vamos olhar para uma coisa básica, que eu sempre olho e faço uma referência. Se nós olhar para as bombachas, quantas bombachas nós temos? Exatamente. Né? Para te ver que nós temos tantas culturas dentro do mesmo estado. E que nós, nessa região, nós puxamos essa fronteira muito para nós. Né? Nós estamos inseridos numa fronteira e que, ao mesmo tempo, nós temos uma fronteira muito dentro da nossa vivência e que, às vezes, nós mal cruzamos o Ijuí, nós temos uma outra... Você sabe que eu
Eu sempre tive comigo. Né? É uma coisa assim que a gente é muito grande, né? O Rio Grande do Sul realmente ele podia ter sido um país, porque é muita cultura, né? É muita cultura dentro. Para o canto, a dança e a música, fronteiras não existem, porque são expressões autênticas do homem. E o homem está acima de fronteiras e distâncias. Então, justifica tudo que tu estás falando. E voltando lá nos Bertucci, os Bertucci serviram de escola para os nossos gaiteiros. Mesmo eles fazendo uma música serrana. Mas eles serviram de escola para os nossos gaiteiros. Né? E foram referências para muitos. Né? Então, foi a base. O que nós tínhamos antes deles? Nós tínhamos um Pedro Raimundo, que não era gaúcho, mas que tentava fazer uma música gaúcha, se vestia parecido com... Usava bombacha, enfim, meio enfeitada, mas usava bombacha. E era o que nós ouvíamos na época, antes dos Bertucci. Era a nossa referência, era um Pedro Raimundo. Né? Aí vem os Bertucci e vai moldando a nossa música. Né? Então a gente deve muito para eles, muito mesmo, tanto como instrumentistas, como cantores e tocadores de baile. Então se deve muito para eles hoje em dia. Né? Não vamos longe, um Porca Véia, que já nos deixou, mas deixou o grupo Cordiona, que eles beberam da fonte do... Sim, e outra coisa, é tido o grupo Cordiona como um dos grupos mais tradicionais de música fandangueira. Claro, temos os Monarcas também, na mesma esteira, mas eu me refiro ao grupo Cordiona, com Porca Véia, porque veio sim, de um estilo serrano. E o José Mendes, Irene, porque tu tem uma foto com o José Mendes. Ai, né? meu Deus, entregaram. Tá aqui no acervo a foto da Irene com o José. Assim, que o José idade tu Mendes, tinha, Irene? 15. O José Mendes, vamos deixar na edição o José para vocês Mendes, mostrar a Irene o José com Mendes já faz aquele estilo ali de Vacaria, daquela região ali. E foi uma pena ele ter morrido, porque ele morreu num acidente, né? Porque ele nos deixou... ele tinha muito para nos dar. O primeiro chamamé do Rio Grande do Sul foi gravado por José Mendes. Tá? Então, assim, E ele gravou um Ayrton Pimentel, que depois sempre fez sucesso como letrista e também como cantor, com os Araganos. E então ele foi bem eclético naquilo que ele gravou, bem diferente. Então é aquilo que vai, como você acabou de dizer, nós temos vários Rio Grandes dentro do Rio Grande. E o Franco é uma pessoa que sabe bem disso aí, porque é um excelente músico. Aí tem viajado, né? E tem viajado. É uma coisa que não é nada, né? Mas para ver o excelente músico e como a música está dentro do Franco, no momento que o Franco começou a falar, ele começou a pegar o compasso no pé. Não sei se alguém prestou atenção. É verdade. Imagina, Tá com a bateria aí, Franco? Porque esse percussionista, né, vive dentro dele, é ele, né? Então esta música entranhada, que ele começou a falar, o pezinho começou aqui, ó. A música Não, eu sou suspeito, mas assim, sempre fez parte da minha vida, né? Então eu tenho uma admiração também pelas cordas, pelas teclas, pelo vocal, mas o meu instrumento mesmo é a percussão, né? É a bateria. Então eu tenho que seguir no ritmo. Né? E isso, tem os instrumentos contemporâneos, tudo mais, né? Mas assim, para concluir essa questão, pessoal, da musicalidade do homem missioneiro, né? Então, deixado para trás essa música de fato missioneira, sacra, barroca, com todo esse processo de estruturação daqui da missão, pós-missão, né, agora contemporâneo, ficou esse legado musical, né? Só que agora falando de outras formas, né? Então é mais profano,
contando as histórias daqui da missão, né? Então, no meu trabalho de conclusão do curso, eu entrevistei Pedro Hortaça, o Jorge Guedes, João Máximo e o Luiz Carlos Borges, tá? Todos foram unânimes, então, né? Eles falaram sobre o Noel Guarani, né? Nessa questão do pioneirismo na nova música missioneira, e falaram que essa questão da geografia aqui das missões, é a que faz a diferença dentro da musicalidade gaúcha, né? Então, para dizer que é música missioneira, né? E aí temos aí os 4 troncos missioneiros, né? O Jaime Caetano Brau, o Noel Guarani, o Senair e o Pedro Hortaça, e o Senair, né? Que são 4 troncos porque o diretor da USA Disco teve essa ideia de gravar um disco e denominou a capa do disco de 4 troncos missioneiros. A poesia do Jaime, né? E o Jaime fez uma poesia em cima poesia disso. Vem depois? Não, a poesia foi gravada nesse disco. Ah, bem. É dos 4 troncos. E eu respeito essa opinião dos 4 troncos. Respeito e, de certa forma, venero isso. Porque sou apaixonada por eles 4. Principalmente pelo Jaime. Bem, os 4, mas especialmente o Jaime, eu sou apaixonada pela história dele, pelo legado que ele nos deixou. O Pedro Hortaça, que está aqui vivo e merece toda nosso respeito, nossa consideração, porque nunca saiu de São Luís. O Pedro Hortaça começou ali em Cerro Largo, veio para São Luís. Ele morava aqui e tocava na Rádio Cerro Largo com o João Máximo, Canário e Canarinho. E eu conheci o Pedro quando ele tinha um grupo de baile. E ele tocou um carnaval na Bossoroca. Então, era a maneira que eles tinham de sobreviver. Mas o Pedro, muito cedo, porque a família dele, o pai e a mãe, também tocavam, enfim, tinha no seio da família a musicalidade. Ele muito cedo começa a fazer música. E nós temos ele como uma referência dentro da música missioneira. Esses 4 troncos eu respeito e os considero. Mas eu penso assim que em todos os ramos da nossa música, em todos os caminhos da nossa música, nós temos troncos. Como eu falei anteriormente da Rosa Maria Medeiros, que fez um outro tipo de música, que não deixa de ser tronco também, porque ela tinha uma musicalidade diferente. E hoje tem esses que estão na estrada, estão com um trabalho belíssimo. Cito um Jorge Guedes, a família maravilhosa, uma musicalidade incrível deles. Então, eu penso que foi uma denominação, inclusive o diretor da gravadora, ele mesmo já admite. E nós temos, não podemos esquecer que aqui nós temos um baitaca, nós temos um Chiro Missioneiro, nós temos um Mano Lima. Já o Chiro Missioneiro e o baitaca já fazem um outro estilo, mas igualmente. Mas levam as missões. Sim, né? leva o nosso nome, o nome das missões, a nossa história, e nós somos muito gratos a eles por essa divulgação da nossa música. Sim, já falei anteriormente do Luiz Carlos Borges. Então, o Luiz Carlos também é fruto de um conjunto de baile, né, que eles tinham os irmãos Borges, que isso era muito peculiar na época e era uma coisa muito comum, esses conjuntos de baile. Criavam no seio familiar, as famílias tinham isso, que é o caso do Luiz Carlos Borges. Depois ele vai estudar, vai para Santa Maria, enfim, faz o curso de música, se forma e é o expoente da música do Rio Grande do Sul, com uma bagagem muito grande, tanto dentro da música nativista, como dentro da música gaúcha e também da música missioneira, né? Só para concluir, então, a parte dessa questão musical, né? Então, como eu comentei ali, a questão dos 4 troncos missioneiros, né? E além das entrevistas que eu fiz durante
o trabalho de conclusão de curso, eu posso até querer tentar achar outros significados para isso, mas não vejo, né, a não ser essa questão então das características daqui da missão, né? E isso se confirma também através de uma canção do Valdomiro Maicá, Gana Missioneira. Se me permite, eu posso dar uma palhinha. Esta gana missioneira que eu carrego inteira dentro do meu peito me faz caudatário de um rio que volta para o velho leito. Eu matei que servo para sorver solito quando o sol se vai. É a seiva bugra da terra vermelha do Alto Uruguai. Então, essa é um exemplo, né, de música neomissioneira, né, que traz na canção essas características. E a música do Valdomiro já difere daquilo que o irmão dele fazia, do Senair Maicá. O Senair Maicá cantou a terra, o rio, o meio ambiente, né? E o Valdomiro, ele começou em festivais e tem um trabalho belíssimo, né? Eu também sou apaixonada pelo trabalho dele, porque ele tem, inclusive, o Valdomiro Maicá regravou o nosso Renascer. A música que para nós, são luisenses, é considerada um hino, porque é do primeiro canto dos Sete Povos, uma letra do Dr. Valdir Amaral Pinto de Santiago, inclusive nosso sócio aqui do Instituto Histórico Geográfico, interpretada pelo Miguel Marques. Quando alguém puxa o Renascer, todo mundo canta junto, né? Vamos, canta aí então. Eu não sei nada. Não, eu não sei cantar. É o Franco que canta. O Franco é o cantor. Começar, eu me lembro. Deixar para ti, Franco. Não, eu estou meio ruim da garganta hoje. Não vai dar para cantar. Então, assim, ó, é aquilo que o Franco está dizendo. É uma gana missioneira que a gente tem, né? Você tem uma gana, né? A gente estufa o peito para dizer que é missioneiro, né? Eu digo que ser missioneiro é um estado de espírito, né? É uma identidade, né? Aquilo brota da alma da gente, né? Mas eu não posso passar por aqui, por este programa maravilhoso, por esta oportunidade ímpar que a TV daqui está nos dando, eu tenho que falar no Jaime Caetano Brown, né? Vou ter que falar nele. Vai declamar, então. Não, hoje não. Oi. O Jaime, nós estamos aqui este ano é o ano do centenário do Jaime Caetano Brown, 100 anos. Ele que nos deixou 75 anos. Nós estamos com um projeto aqui no Instituto Histórico e Geográfico, Conhecendo o Pajador. Quem batizou o projeto foi o professor Anderson. O que aconteceu com esse projeto? Por que este projeto? As escolas estavam nos procurando aqui no Instituto para palestras para as crianças a respeito dos 4 troncos, com ênfase no Jaime Caetano Brown. No CTG, nós estávamos sendo procurados, eu faço parte da patronagem do CTG, para as mesmas palestras. As escolas estavam nos procurando. Aí, o presidente Lauro Machado, junto com o professor Anderson, sentaram e conversaram e propuseram para o patrão do CTG uma parceria. E que o patrão do CTG aceitou, muito feliz com isso, porque ele também é um entusiasta de nós levarmos conhecimentos aos nossos jovens. Lá tem um pequeno memorial, é onde está a primeira estátua do Jaime, que foi feita pelo Vinícius. O Vinícius fez 3, primeiro aquela lá do CTG, a de Porto Alegre, do Parque da Harmonia, e o nosso monumento maior lá no Complexo Jaime Caetano Brown. Pois bem, eles entraram em contato com o patrão Valderi e se assinou um termo de parceria, foi assinado pelos dois, porque lá nos facilita mais essas palestras, porque tem esse memorial, já tem um espaço dedicado para isso. E a professora Marisa, nossa historiadora e secretária de Educação,
também nos procurou aqui por causa de um trabalho que eu acho assim de um valor, olha, enorme, Marisa, enorme mesmo, em termos de missões, de missioneiros que somos. A Semana Missioneira, que a Secretaria de Educação instituiu, para trabalharmos essa temática junto aos alunos da rede municipal. Mas nós estamos tão felizes com esse projeto que não estão indo só os alunos da rede municipal. Os da rede estadual estão nos procurando também para as palestras. E eles decidiram por bem, as duas entidades, de me indicarem para uma roda de conversa com as crianças. Eu não conheço tudo a respeito do Jaime, mas tenho um carinho muito grande pela memória, pela obra, por tudo que ele representa para São Luís. E isso está rendendo frutos muito bons. As crianças têm saído de lá entusiasmadas em declamar Jaime Caetano Brau. E isto, para nós, é uma sementinha. Nós vamos ter quem nos suceda no futuro a serem declamadores, quem sabe até pajadores. E para falar do Jaime, nós precisamos dizer que ele é o nosso poeta maior. A obra dele é inigualável, inimitável. De geração em geração, vai passar geração, mais outra geração, vai levar muitos anos para que nasça alguém coquilate de um Jaime Caetano Brau. Ninguém cantou São Luís igual a ele. Ele podia ter cantado Bossoroca, podia ter cantado Santo Antônio, Caibaté. Não. Ele cantou São Luís. O seu povo, a sua história, seus usos e costumes. Ele valorizou a nossa gente. Ele amou muito São Luís. E isso na obra dele fica explícito o quanto esse amor dele foi grande por São Luís. E esse amor dele é tão grande por São Luís que nós, o professor Anser é um deles, um grupo de pessoas, de admiradores dele, se juntaram junto ao Vinícius e ergueram lá no Trevo da César aquele monumento. Uns abnegados faziam carreteiro e vendiam para poder tirar dinheiro para levantar aquilo lá. E lá está o Jaime, vigilante, a cuidar da sua São Luís. O Jaime está lá com a cuia de chimarrão, convidando aqueles que passam na 285. Venham conhecer a minha aldeia, porque a minha aldeia é o meu mundo. E nós somos gratos a ele por tudo que ele fez em termos de poesia e nos deixou para nós cantarmos para essas gerações que estão vindo. E como ele disse numa poesia dele, para ouvir um pajador, até o silêncio se cala. E nós temos por obrigação de divulgar este homem que fez tanto por nós, este homem que deixou tudo isso numa bandeja de ouro para nós. Ele representa para nós a essência daquilo que eu chamo de missioneiro. Se me perguntarem o que é, Irene, para ti um coração missioneiro, para mim é a obra do Jaime. A obra do Jaime canta tudo aquilo que nós falamos durante esse longo período que estivemos reunidos aqui esta noite. Ele cantou história, gente. Ele cantou biografias nos seus versos. E o que os historiadores fazem? O Lauro não narrou tão bem as nossas revoluções. A Marisa na educação, o nosso CPE.
o Anderson falando desde lá de trás do missioneirismo nosso, o Franco na música. E isto tudo ele cantou, gente. A obra dele é completa. Então, ser missioneiro é isso. É ter amor por São Luís. Ser missioneiro é ter um trabalho voluntário, como a dona Ana Olívia do Nascimento teve por quase 40 anos. E o que ela nos deixou? Nos deixou esse legado imenso e a oportunidade de nós estarmos aqui hoje falando sobre história, falando sobre música, falando sobre cultura. E tenho certeza que da onde ela estiver, ela está muito feliz pela oportunidade que a TV daqui nos deu nessa noite. Que bom que nós nos reunimos. Quiçá que mais vezes este grupo de pesquisa possa se reunir novamente. Ser missioneiro é isso. Eu acho que com essa fala maravilhosa e emocionante, nós podemos dizer que nós concluímos com sucesso a nossa noite, que vocês acompanharam, então, em 2 partes, contando tudo sobre a história de São Luís, da cultura, da música, do povo que viveu, que persistiu, que continuou e que até hoje está aqui, fazendo a sua história, e que possamos traçar muitas histórias, para que daqui a alguns anos tenham pessoas para contar as histórias que estão sendo vividas hoje. Quero agradecer novamente ao Instituto Histórico e Geográfico pela oportunidade de oportunizar a realização disso aqui, que foi pensado já há algum tempo. Então não foi no impulso que esse programa aconteceu, ele já vinha sendo pensado desde o começo do ano. Agradecer ao Franco, a Marisa, ao Lauro, ao professor Anderson, a Lisete, a Irene, a todos que estão aqui participando, e deixar a fala para vocês se despedirem do pessoal que está em casa e que nos acompanhou. Da minha parte, da parte da TV daqui, muito obrigada. Bom, se me permitem, para concluir, agradecer a oportunidade que vocês nos dão de poder entrar na casa dos senhores e das senhoras e colocar o Instituto Histórico e Geográfico à disposição da comunidade. Quase que isso é redundante, mas o trabalho do Instituto é um trabalho comunitário, o trabalho de todo mundo é voluntário. As pessoas vêm aqui para ajudar, não tem salário, não tem isso. O salário é o próprio trabalho, né? É poder servir, como se fazia lá na missão antiga, é servir o companheiro. O Instituto, gente, está aberto todas as tardes, fica na Rua São João, esquina Bento Soeiro, facinho de achar, uma quadra da praça. Convidar todos para visitar o Memorial Crisanto Neranda, que é uma maquete gigante, a gente dá uma aula ali maravilhosa, né? Nós temos as nossas colegas que trabalham ali todas as tardes. E desejar, finalmente, vida longa a este programa e esta TV que é a saga missioneira continuando, dessa vez nas comunicações. Não é à toa, chomisco, que nós somos São Luís Gonzaga. Então, pessoal, até semana que vem, no próximo Gente Daqui. Gente Daqui. Oferecimento Mobilar, M-Brum, Odonto Excellence, Sagitalia, Moncherry, Feron Supermercados, Sicredi, Moda Lara Teixeira. Gente Daqui.